Gente, vocês lembram da orquídea que eu plantei? Olha só que linda, tá com broto, ó. Esses dois brotos aqui são novos. E aí eu coloquei um capim seco aqui, ó, pra proteger um pouco a raiz dele, pra não ficar exposta, né? Por mais que não pegue muito sol aqui, mas ainda assim eu quis fazer isso. E ela tá muito linda. E quando eu postei vídeo aqui plantando as orquídeas, teve um monte de gente que falou pra mim que é crime. Gente, a orquídea não é nativa. Ela é comercializada. Ai, eu coisei aqui pra não queimar do sol, agora tá me sufocando. É uma orquídea que ela é comercializada legalmente, tá? Ela não é nativa, não. O que a gente não pode é tirar a orquídea nativa do meio do mato. Mas essa, ela é bem comum, eu encontro em qualquer floricultura pra comprar. Tá comendo bro, Lili? Lili? Que é isso?